Eu tive a ideia de fazer esse vídeo a partir de uma conversa que eu tive com um amigo que comentou que estava em dúvida entre a compra de um labrador e de um golden retriever e que ia escolher um dos dois baseado no comprimento dos pelos, comentando no final: de qualquer forma, as raças são idênticas fora o comprimento dos pelos, né? Então, esse vídeo é dedicado a você que pensa que a diferença entre um labrador e um golden retriever é somente o comprimento dos pelos. Vamos então comparar as duas raças, ver o que elas têm de pontos semelhantes, e existem vários, e o que elas têm de diferença também. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, e então vamos falar sobre Labrador e Golden Retriever. Ambos evidentemente são amigáveis, são conhecidos pela gentileza, mas cheios de energia e muito divertidos. Agora, qual é o ideal para você? Vamos falar então sobre as particularidades, o temperamento e os talentos dessas duas raças, ambos pertencentes ao grupo 8 da Federação Cinológica Internacional. São cães ativos, afetivos e obedientes, e estão no topo da lista de raças favoritas, e isso no mundo inteiro. Mas na hora de optar por um ou por outro, é importante conhecer as sutis diferenças. Bem, o que significa retriever? Que o Golden é retriever e o Labrador também é retriever. Retriever vem da palavra inglesa retrieve, que traduzindo ao pé da letra significa recuperar. E recuperar era o papel principal desses cães de caça, que eram incumbidos de trazer as presas abatidas para os tutores. Aliás, ambas as raças têm bocas macias. Esse atributo permite aos cães carregarem as coisas com gentileza, sem danificá-las, tornando-os ideais para a caça e a recuperação. Pequeno detalhe aqui, o Golden Retriever, e vamos voltar a falar da origem quando falarmos das diferenças, mas o Golden Retriever foi criado na Escócia para a recuperação de aves durante a caça, enquanto o Labrador foi criado no Canadá, na província de Terra Nova, em vista da recuperação de peixes. Vamos falar das características físicas. Quanto à aparência, talvez não seja possível basear a sua escolha somente na aparência, já que eles são muito parecidos. Ambos são cães de caça, as orelhas são dobradas para baixo, os rabos são compridos e têm uma afinidade natural com a água, que é uma predisposição racial. Ambas as raças contam com uma pelagem relativamente impermeável, embora os pelos do Golden Retriever sejam ondulados e mais compridos que o do Labrador. Ambos exigem uma escovação regular, em especial no pico da troca de pelo, para evitar perdas excessivas de pelo no ambiente. Pequeno detalhe é que o Labrador tem uma tendência a perder mais pelos do que o Golden Retriever, isso em vista da sua pelagem mais curta, o que ocasiona um ciclo de crescimento de pelo mais curto. Quanto ao tamanho e à cor, as duas raças são grandes. Nas duas, evidentemente, os machos são um pouco maiores do que as fêmeas, mas tanto o Labrador quanto o Golden são muito parecidos em tamanho e peso, com diferenças mínimas de peso e altura no padrão. 1 pequeno centímetro a favor do Labrador e 2 pequenos quilos a favor do Labrador também. Os Labradores são encontrados em 3 cores, amarelo, chocolate e preto, enquanto os Goldens são sempre dourados, como diz o nome, mas com tonalidades variando do quase branco ao bem avermelhado. Quanto ao temperamento, as duas raças são muito inteligentes, adoram as pessoas, o que é um bônus para os donos, já que eles são facilmente treináveis e muito afetivos. Sempre querendo carinho, os Labradores e os Goldens são muito amigáveis, ficam eufóricos quando encontram seus donos e são muito gentis com crianças e outros animais. Quanto à personalidade, as duas raças são raças esportivas e com muita energia, o que aliás significa que os dois precisam de atenção. Seja qual for a raça que você considerar mais adequada à sua família, é importante dar ao seu cachorrinho muito espaço para correr e brincar, tanto dentro quanto fora de casa. E você tem que ter a disposição de ser ativo com eles, brincando ativamente com a bola, se possível introduzindo a ideia de natação, e a necessidade de espaço e de exploração que eles têm significa que talvez o apartamento seja um ambiente desafiador. É possível, mas você tem que levar em consideração que vai precisar consagrar muito tempo aos exercícios do cão. Se você planeja deixar o seu cachorrinho sozinho durante períodos extensos, talvez seja uma boa ideia considerar uma raça diferente, porque nem os Labradores nem os Golden Retriever gostam de ficar sozinhos ou enclausurados durante horas a fio. Aliás, ambos têm a tendência de mastigar objetos quando não sabem o que fazer. Então é importante consagrar brinquedos para eles e sempre atividades e brincadeiras. Em especial se você dá valor aos seus sapatos e a outros itens pessoais. E isso é importante em especial durante o período de crescimento, digamos os primeiros 2 anos de vida. Tive uma amiga que teve um labrador que ela deixava sozinha e ia trabalhar. Um belo dia, o cachorro tinha 8 meses, ela chegou em casa e deixava o cachorro no corredor com os quartos fechados e a sala fechada. Um belo dia ela chegou do trabalho e o cachorro tinha feito um buraco na parede, ganhando o quarto. E estava todo feliz com o resultado do seu empreendimento.
mas nesse caso o Labrador e Golden Retriever são idênticos. Quanto à saúde e aos cuidados gerais, a longevidade é sensivelmente a mesma, da ordem de 10 a 12 anos, e são sempre adequados a um estilo de vida ativo de uma família. Como todos os cães de raça pura, existem algumas preocupações relacionadas à predisposição racial de certas doenças. Eu penso na displasia coxofemoral, na displasia dos cotovelos, a atrofia retiniana, que causa uma perda gradual de visão, e isso serve para as duas raças. Está descrito que os Golden Retriever têm uma certa predisposição ao aparecimento de câncer na terceira idade. Eu não pude pessoalmente constatar uma diferença entre as duas raças. Enfim, os labradores têm uma certa tendência à obesidade, então é importante manter uma dieta e uma rotina de exercícios regular, de forma a evitar o ganho excessivo de peso, que, aliás, tem consequência também nos problemas articulares que foram citados acima. Tanto labradores como golden são animais ativos, felizes e entusiasmados, amorosos dos seus donos e muito bons para crianças. Cada raça tem as suas particularidades, que vão ser interessantes para diferentes famílias e estilos de vida, mas uma coisa é certa, você não tem como errar, independente da raça que você escolha. Vamos às semelhanças. Então nós falamos do porte, e a verdade é que o porte é muito parecido entre o Golden e o Labrador. Em média 60 centímetros, um peso de cerca de 34 quilos, o Labrador aceitando até 36 quilos. O Labrador tem uma pequena tendência a engordar e tem um biotipo um pouco mais espesso, notadamente em musculatura, enquanto o Golden Retriever é um pouco mais refinado. Também semelhante à energia. As duas raças têm energia para dar e vender. Quanto à inteligência, tanto o Golden Retriever quanto o Labrador estão no top 10 dos cães mais inteligentes, segundo o livro A Inteligência dos Cães, que eu cito de vez em quando, o livro de Stanley Cohen, de 1995. Existe uma pequena diferença, que o Golden está em quarto lugar, enquanto o Labrador está em sétimo. Esse, aliás, é o motivo de ambas as raças terem grande facilidade para aprender e a respeitar comandos, tanto que são considerados cães de resgate e cães guias para deficientes visuais. Quanto ao carinho e ao companheirismo, apesar de serem grandes, as duas raças são ótimos cães de família. Amáveis, dóceis, se relacionam com os demais cachorros com facilidade, com humanos em geral também, não são cães de guarda, e é raríssimo encontrar um labrador ou um golden retriever que sejam agressivos. São leais e protetores com os tutores, e isso é um ponto positivo para casas com crianças pequenas. Um pequeno detalhe que é uma sutileza, o labrador talvez fosse minha escolha para crianças pequenas, enquanto o golden retriever, que é um pouco mais sensível em relação ao temperamento, talvez mais indicado para um adulto. Quanto às diferenças entre o Golden Retriever e o Labrador, nós já citamos superficialmente as origens. Os Goldens começaram na Escócia durante o século XIX, época em que a caça de aves estava na moda, e cruzamentos foram efetuados para criar cães com habilidades para a prática de recuperação de animais que caíram após a ação dos caçadores. Acredita-se que a raça Golden Retriever tenha surgido a partir de ancestrais como os Tweed Water Spaniel, uma raça já extinta, de quem ele herdou a pelagem dourada, misturada com cães da raça Flat-Coated Retriever, que se parece com um Golden Retriever um pouco mais fino, de pelagem negra, e Setters. Outras fontes citam misturas entre a raça Terra Nova e o Setter irlandês, como ancestrais do Golden Retriever. Já os Labradores Retriever têm as suas origens no Canadá, na província de Terra Nova, onde eles também auxiliavam a caça, mas caça de peixes, recuperando os que escapavam das redes. Por volta de 1880, um grupo de turistas se encantou com a raça e decidiu de levá-los para a Inglaterra, onde eles ganharam fama, ao mesmo tempo que a raça quase sumiu no Canadá, por razões desconhecidas. Hoje em dia, os mais bonitos Golden Retrievers, na minha opinião, são oriundos de criação holandesa, enquanto os labradores têm uma fama cosmopolita. Nos anos 90, os labradores eram considerados raças muito conhecidas, enquanto os Goldens ainda estavam no início do seu conhecimento. Uma outra diferença, evidentemente, é a pelagem. É a diferença mais visível entre um Golden e um Labrador. Enquanto o Golden tem pelos longos e finos com vários tons de dourado, os pelos do Labrador são curtos nas cores amarelo, preto e marrom, como já falamos. Nos Estados Unidos, prefere-se um Golden Retriever com tonalidades mais quentes, enquanto na Europa, os Goldens mais claros, quase brancos, são os preferidos. Quanto à estrutura corporal, mesmo que o porte seja similar, existe uma diferença na estrutura do corpo. Enquanto o Labrador tem uma estrutura corporal mais robusta, o Golden é um pouco mais esguio e fino. Existe também uma diferença na face dos cães. O Golden Retriever tem um focinho um pouco mais largo e longo, enquanto o Labrador tem um comprimento médio. Concluindo, tanto os Labradores quanto os Goldens são animais ativos, felizes e entusiasmados, fiéis aos seus donos, muito bons com as crianças. Cada raça tem suas particularidades que são interessantes para diferentes famílias e estilos de vida. Mas uma coisa é certa, não tem como errar, independente da raça que escolher. E até breve, para um próximo vídeo.